Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mesa de Negócios. Eu sou a jornalista Inácia Soares e o assunto de hoje é: Do you speak English? No? Eu tenho alguma coisa aqui que certamente vai te ajudar a responder yes na próxima vez que alguém te fizer essa pergunta. E sabe por quê? Porque o governo dos Estados Unidos, ele tem alguns programas, uma iniciativa bem consolidada que ajuda estrangeiros a encontrarem oportunidades lá dentro do território americano para estudarem, aprimorarem o inglês e fazerem alguns outros cursos que vão melhorar o seu currículo aqui no Brasil. Seja você um empreendedor, né? Eu falo muito para vocês aqui. Seja você um gestor que precisa melhorar aí o seu currículo mesmo para ter um upgrade na sua carreira, disputar aí vagas que são mais concorridas no mercado. Você melhorando o seu inglês, com certeza vai se capacitar melhor para estas oportunidades. E minha convidada entende bastante desse assunto, sabe exatamente o trajeto para você cumprir essa ponte entre o Brasil e as instituições educacionais norte-americanas. Está comigo aqui hoje no Mesa de Negócios a Júlia Pérez. Gente, ela representa aqui em Minas Gerais o Education USA, que é um órgão oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, aqui em Belo Horizonte, atendendo então demandas de mineiros que venham de todas as cidades. Aí são 853 municípios aqui no nosso estado, ou seja, a Júlia deve estar trabalhando bastante, né? Seja muito bem-vinda ao Mesa de Negócios. Obrigada, Inácia, um prazer estar aqui. Júlia, vamos começar explicando então como é que faz para um empreendedor que já percebeu que se ele não começar a negociar, seja com fornecedores estrangeiros ou com clientes estrangeiros, para ele expandir as vendas, e para isso ele vai precisar de ter um domínio do inglês. Como é que ele faz para ir aos Estados Unidos e encontrar uma escola que seja mais adequada ao perfil dele? Qual é o primeiro passo? Olha, Inácia, de início eu gostaria de esclarecer que o Education USA é uma rede do governo americano, como você bem disse, voltada para orientar alunos que querem fazer graduação, mestrado, doutorado, cursos intensivos de inglês ou cursos de curta duração. Nós representamos todas as 4.700 universidades. Não somos como uma agência de intercâmbio que tem convênios. Isso facilita a minha orientação aos alunos. A partir do momento que tem um empreendedor, que tem um gestor, que tem um estudante na minha frente, a gente vai mapear todas as necessidades dessa pessoa, se é inglês o foco, se é talvez dar continuidade a esse inglês ou se ele é inicial, se é fazer um curso de gestão, um curso de administração. A gente vai fazer esse mapeamento e aí a gente indica a melhor instituição de acordo com as necessidades desse aluno, desse gestor. E aí, a partir desse mapeamento, a gente vai conseguir entender exatamente qual região que essa pessoa quer estar nos Estados Unidos. Quanto tempo é esse curso? Ele quer fazer de algumas semanas, de meses? Quer fazer um mestrado, um doutorado? E aí a gente dá continuidade ao atendimento. Você foca muito nessa questão do desejo do estrangeiro, no caso aqui do mineiro, do brasileiro, o que o faz procurar uma escola americana. Mas eu quero dar um passo atrás para entender uma política do Estado dos Estados Unidos aí, né? Assim, existe algum perfil que eles são mais favoráveis a ele, e que na hora que você já está ali num processo de seleção, você sabe que aquela pessoa vai ter mais chance de conseguir uma vaga? Sim. Como nós temos quase 5.000 universidades, os requisitos variam um pouco, não são iguais para todas. Mas, de modo geral, a gente tem sim um perfil que é padrão, que é o que a gente vai preparar o aluno para que ele esteja de acordo com esses requisitos. A gente fala sempre de um bom rendimento acadêmico. Se a gente está falando sobre um mestrado, sobre um doutorado, as notas da graduação, elas fazem diferença. O inglês, ele é importante. A menos que essa pessoa esteja buscando um curso intensivo de inglês básico, ela vai precisar comprovar algum nível de proficiência linguística. Contato com professores e pesquisadores da área é muito relevante. Atividades extracurriculares, o que ele faz no tempo livre? Ele está buscando aprender a língua? Ele está fazendo algum curso de gestão, de liderança? O que ele tem feito para além do momento acadêmico? E tudo isso comprovado, né? Com documentação, Sim, que mostra que de fato ele faz aquelas coisas ou fez. Perfeito, comprovado. Além dessa comprovação, muitas vezes essa pessoa ela tem a possibilidade de escrever, por exemplo, um personal statement, que é
aquela redação que ele vai falar sobre si, sobre as conquistas, sobre os planos para o futuro. Então, conta tanto o que já é documentado, o que é dado, mas também a perspectiva desse aluno quanto os próximos passos do futuro. Aquela visão mais pessoal, né, que pode fazer uma diferença para quem vai fazer um processo de seleção. E o processo de seleção não é seu, é feito por cada uma dessas universidades ou escolas. Perfeito, exatamente. A gente vai orientar o passo a passo para que esse aluno tenha todo o arcabouço para preparar a sua candidatura. Mas quem faz esse processo seletivo são as universidades americanas. Eu vou ser aqui agora advogada de defesa de muitos dos meus entrevistados, porque eu lido com muitos empreendedores que às vezes nem fizeram ensino médio e são homens ou mulheres de negócios bem-sucedidos. São aqueles guerreiros, né, que a gente sabe assim que uma pessoa com tenacidade para empreender e uma mente aberta, ela consegue resultados incríveis, independentemente de não ter feito uma faculdade, um mestrado. Sem dúvida. Essa pessoa que fez ali, por exemplo, ensino médio, que não tem tantas notas maravilhosas porque a carreira acadêmica foi bem curtinha. Ela tem, querendo fazer um inglês, porque, como eu disse no início, tem muitos empresários que já perceberam que sem o inglês não vão conseguir expandir os negócios, né? Pensando aí no mercado internacional. Ele consegue ter alguma escola que o aceite nessa condição? Com certeza. O processo de aplicação para universidades americanas, ele é muito democrático. Então, tem espaço para todo mundo. Principalmente no que diz respeito a esse intensivo de inglês, que ele começa lá no básico, o aluno não tem que comprovar todas essas habilidades que eu citei anteriormente. Então, no caso do inglês, muitas vezes ele vai ter que fazer um teste de nivelamento, que seja para provar que ele não tem nível algum em inglês, que ele tem que começar do zero. Ele faz esse teste de nivelamento, passa os dados, as informações todas sobre ele, e é tranquilo de entrar numa universidade americana. É claro que dali para frente, né, a partir do mestrado, do doutorado, o aluno vai ter que comprovar mais habilidades, mas que inclusive muitas vezes são obtidas nesse intensivo de inglês que ele fez lá atrás. Entendi. Então, acaba se tornando cíclico, e é muito interessante as possibilidades nos Estados Unidos a partir dessa lógica. Eu vou focar mais aqui nessas pessoas que estão buscando talvez um MBA, que é mais voltado aí para o mundo dos negócios, ou então quem está buscando só mesmo a proficiência em inglês, ou dar uma boa melhorada no vocabulário, na dinâmica ali, né, na forma como ele interage com as pessoas. Qual é um tempo mínimo que você vê? Porque o empresário não tem tempo a perder e não quer perder tempo, né? Então ele vai achar que uma viagem para ele, por exemplo, aos 40, 50 anos, que ficar 6 meses é tempo demais. Mas em 6 meses, por exemplo, é possível a pessoa voltar, se ela fizer um super intensivo, estando ali junto com os nativos, né? Ou seja, ela vai consumir e ter que praticar inglês às 24 horas do dia. Você acha possível ele conseguir algum nível que seja bom para ele negociar, por exemplo, por telefone, na escrita com pessoas de outros países? Com certeza. Porque, igual você falou muito bem, ele estar naquele ambiente, que eu brinco muito, né? Para você ir na padaria, você tem que falar inglês. Isso faz total diferença. Então, você está numa sala de aula, que muitas vezes é uma sala de aula internacional, porque os Estados Unidos têm uma abertura muito grande para alunos internacionais, então você vai ter contato com pessoas do mundo inteiro, aprendendo inglês, vivenciando tudo em inglês, isso faz total diferença. E a gente vê, sim, muitos casos em que o aluno, o pesquisador, o professor, o gestor, o líder, ele volta com muito mais capacidade de diálogo e de negociação. Não, só dele já pôr por terra uma barreira que é dificílima, que é a da linguagem, né? Ele já tem muito mais confiança para começar uma negociação, seja ela qual for. Sem dúvidas. E existem também, importante ressaltar, programas de inglês para business, específicos para business. E aí será ensinado não somente a gramática, que é o necessário, mas também termos específicos para negociação, como abordar o seu cliente, como ser formal em inglês dentro de um ambiente de negócios. Eu estou aqui pensando, quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, eu tinha acabado de passar no vestibular da UFMG e tinha feito 20 pontos na prova de inglês. Ou seja, achei que sabia tudo, né? Chego nos Estados Unidos e não entendia nada que as pessoas falavam. Então, essa vivência local, Júlia, ela é fundamental. Você parece ser uma menina prodígio. Você deve ter um inglês maravilhoso, Júlia. Você aprendeu desde criancinha? Aprendi, fiz aulas de inglês, estudei muito sozinha também, mas desde pequena. Mas quando você teve a primeira vez, você já teve oportunidade de estar fora do Brasil? Sim. A primeira vez assim que você ouve aquele sotaque ali, que é tão diferente daquele que você estuda aqui em Belo Horizonte, dá um choque, não dá? Você fala assim, nossa, eu não sei nada. A gente trava, com certeza. E aí você, né, estando em um ambiente acadêmico, que o travar é naturalizado e é esperado, você consegue se soltar muito mais para conseguir desenvolver o seu inglês do que se você vai na raça, né, como a gente diz, e tenta do zero. Eu sei que tem algumas pessoas que podem estar um pouco assustadas com a possibilidade
possibilidade de... Porque a gente falou muito de universidade, né? E aí você pensa naquele mundo, né? Você pensa em Harvard, você pensa no MIT, né? No MIT. E aí, mas tem escolas menores, né? Assim, que talvez para esse estrangeiro que não está... que estaria assustado com esse universo, assim, de não saber nada e está num mundo de milhares de estudantes, você consegue indicar, assim, escolas menores que possam ter esse match melhor com o perfil desse candidato. Sim, exatamente. Tem muita gente que... Existem tipos diferentes de alunos que procuram o Education USA. Então, tem aluno que vai falar, poxa, meu sonho é Harvard, é estudar numa turma com 200 alunos para um professor. Tem aluno que vai chegar e falar, não, eu quero uma coisa menor, como você muito bem disse. Então, nós do Education USA, nós trabalhamos com o que a gente chama de best fit, que é justamente aquela escolha perfeita. Dentro do que o aluno busca, o que ele precisa, quais as qualificações dele, aonde ele se encaixa, onde faz mais sentido. Então, existem sim universidades menores, universidades rurais, universidades de cidades pequenas, cidades grandes, existe todo tipo de universidade. A questão é mais no sentido de facilitar essa busca. Quando o aluno ele tem acesso a essas informações e ele consegue fazer uma busca orientada, aí sim ele encontra o best fit. E o serviço que o Education USA, né, ligado aí ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, realiza, é cobrado ou a intenção é mesmo só facilitar e tornar os Estados Unidos esse palco de atração para os estrangeiros de maneira geral? Os escritórios do Education USA, cada um vai ter a sua política. O que é cobrado 100% das vezes é, por exemplo, a tradução dos documentos. Então, se você é um aluno que vai fazer mestrado, você tem que enviar, ou um MBA, por exemplo, você tem que enviar o histórico da sua graduação, muitas vezes tem que enviar um imposto de renda para conseguir uma bolsa de estudos. Toda essa documentação, ela tem que ser traduzida de forma certificada. Isso já é um custo. Existe o custo da própria candidatura, do envio da candidatura para as universidades. Tudo isso, a gente orienta o aluno para que ele tenha ciência exatamente do que esperar. Com relação ao meu trabalho de orientação, falando por mim especificamente na UFMG aqui em Belo Horizonte, a gente não cobra pelo serviço de orientação. Então, qualquer pessoa pode vir falar comigo gratuito. Outra coisa, uma pessoa que já fez esse combinado com você, já encontrou a melhor escola para ele fazer, por exemplo, um intensivo de inglês, ele não quer mestrado, não quer doutorado, se ele ainda não tem o visto, e aí ele vai, depois desse processo com você, ao consulado para tentar tirar o visto. O fato de já estar certo com uma escola onde ele vai estudar pelo período X, isso facilita a obtenção do visto no consulado? Sim, existem dois tipos de situação. Quando o aluno vai fazer um intensivo de inglês de curta duração, vamos falar assim, menos de um mês, no máximo 2 meses, é comum que o aluno ele tenha que ir com um visto de turista mesmo. E aí, nesse caso, faz diferença sim ele ter sido aceito por uma instituição, já estar tudo certo e documentado que eles estão esperando ele lá e que ele tem tempo determinado de estadia nos Estados Unidos. Porém, quando a gente fala de um curso de mais tempo, então vamos falar 6 meses, é comum que as universidades americanas, elas vão emitir o visto de estudante para esse aluno. E aí a história é completamente diferente. É um visto muito mais fácil de ser adquirido do que o de turista que a gente está acostumado. Então, a própria universidade envia uma documentação para o governo federal americano, basicamente falando, olha, nós aceitamos a Júlia, ela vai vir fazer o curso tal, estamos aguardando ela. Você chega com essa carta para o consulado e é muito mais fácil a obtenção do visto. Nesses 2 casos, em resumo, né, o fato de você já ter algo certo e consolidado como universidade americana facilita sim o processo de obtenção do visto. E aí pode ser qualquer estado dos Estados Unidos, não tem que ser os mais conhecidos por nós mineiros e brasileiros, não. Não, de forma alguma. Inclusive, é muito procurado por alunos, muitas vezes, sair das costas, né, são os lugares mais turísticos dos Estados Unidos, principalmente pelo custo de vida. Quanto mais você entra no país, menor o custo de vida. Então, é uma opção, sim, para os brasileiros e muito aluno procura. Ô, Júlia, você por acaso acompanha a volta desse estudante que você linkou com os Estados Unidos? Você vê ali a evolução? Você conversa com essas pessoas na volta? Claro, é a parte mais legal. A gente vê uma evolução, assim, enorme desses alunos, que sejam alunos bem jovens, que às vezes eu oriento, que estão ali no ensino médio, 16 anos, até pessoas mais velhas vão fazer o pós-doutorado, vão fazer um MBA, ou os cursos intensivos de inglês, cursos de administração, de marketing, existem muitas opções lá. Mas, enfim, o que a gente vê sempre sim, uma evolução muito grande do perfil daquele profissional, do inglês daquele profissional, e como que ele aplica isso uma vez que ele retorna. Que a nossa intenção é justamente
justamente essa, que essa pessoa se capacite num país que tem uma das melhores instituições de ensino do mundo e ela possa voltar para o Brasil e desenvolver o que a gente já tem aqui. Não, e também ter mais gás, né, e mais ideias e mais capacitação para poder levar adiante um projeto que às vezes ele tem, que hoje ele não tem condição de levar, porque precisa de um parceiro internacional. Ter o inglês, com certeza, seria um divisor de águas. Agora, na área de negócios, e o meu foco são os empresários, são os empreendedores, tem algumas universidades que realmente chamam a atenção. Aí você tem a Universidade do Google, que não sei se ela é considerada uma universidade padrão do estilo acadêmico, ou se ela só ganhou o nome universidade, mas ela é mais para cursos nada acadêmicos. Eu queria que você me ajudasse a entender. Além dela, tem outras. Tem Harvard, por exemplo, que na área de negócios também é uma grande referência. Você tem em Boston também o MIT, né, que é outra grande referência, que tem muitas pesquisas na área de negócios, empresarial. Você tem muita demanda para essas universidades, para essas oportunidades? Sim, tenho muita demanda. Existem cursos mais acadêmicos por si só, que muitas vezes são buscados por alunos que querem ter esse know-how mais acadêmico e fazer pesquisa e escrever artigo, mas nós temos cursos muito práticos também, que são buscados por esses alunos, sobretudo empresários e líderes que não querem necessariamente estudar só para ter o conhecimento, eles querem aplicar. Então, como eu disse, existem até cursos de curta duração em administração, em finanças, em gestão de projetos, gestão de pessoas, recursos humanos e por aí vai, que são práticos e que são uma possibilidade, sim, para esses empresários. Com certeza. E eu recomendo que você, pelo menos, tente encontrar a melhor oportunidade, aquela que vai dar o encaixe perfeito com o seu perfil, né, com as suas demandas, com os seus objetivos aí no seu negócio, na sua empresa, ou sendo você um gestor, porque às vezes você é o braço direito do empreendedor também, buscar essa capacitação vai te facilitar muito, né, na realização das metas desse negócio aí, tutelado pelo seu chefe, que de repente vai pagar aí a sua viagem para ir para os Estados Unidos. Para a gente encerrar, Júlia, vamos fazer um balanço aí, assim, Minas Gerais está demandando muito, ou nós somos um mercado mais tímido, que não está usando muito os serviços da Education USA? Tem demandado muito. A gente está muito feliz com relação a isso, inclusive, né? Claro que a gente vai pensar no Brasil e muitas vezes vai pensar no foco em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Nós temos escritórios pelo Brasil inteiro, mas Minas Gerais tem surpreendido muito. Tem um ranking nacional aí dos estados que estão demandando mais? Geralmente, estamos aí, São Paulo, Sudeste, Rio, né? Brasília, Sudeste, sim. Mas a abrangência do Education USA pelo Brasil tem ganhado muita abertura e tem conseguido muitos alunos. Em Minas Gerais, né, nós já temos escritórios em Juiz de Fora, em Uberaba, na Federal de Lavras. Eu estou na Federal de Minas Gerais e, inclusive, a nossa presença em universidades federais tem ajudado muito a divulgar e o crescimento, né, do interesse desses alunos tem sido algo muito, muito notório. Então, é uma alegria muito grande para nós poder estar divulgando esse trabalho e poder estar ajudando os alunos, porque muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho que a gente faz. É um trabalho oficial do governo americano, então são as informações mais abrangentes, mais precisas e mais atualizadas, e muita gente ainda não sabe dessa possibilidade. Então, assim, né, falando com os empreendedores, minha mãe é uma empreendedora que começou já tem muitos anos, também fez só o ensino médio e está indo super bem. Buscar essa qualificação fora do Brasil é uma possibilidade. Você sendo orientado, né, a gente consegue desmistificar essa ideia de que ir para os Estados Unidos é para poucos. A nossa intenção é justamente conseguir democratizar essa ida e esse aprendizado do inglês. Então, nós estamos aí para isso, 100% à disposição. E eu queria, inclusive, agradecer o espaço, né, para conseguir falar sobre isso, porque é isso que a gente quer mesmo. E a minha ideia é criar mais essa oportunidade com o papel da Júlia Pérez, fazer essa ponte para você, empreendedor. Porque a gente vê no dia a dia como que muitas empresas chegam até aqui, mas não vão mais longe porque o dono não sabe inglês, não tem ninguém na equipe que sabe inglês. E às vezes até batem à porta, né, alguma possibilidade de negociação internacional e ela não acontece porque a empresa se sente acanhada e naturalmente com medo de começar uma negociação
negociação com alguém que é de outro país, outra cultura. E se você não sabe ali a ferramenta básica de conexão, que é a língua, você realmente fica um pouco vendido na história. Então acaba recuando e às vezes perdendo uma oportunidade de, quem sabe, ter um fornecedor maravilhoso que vai incrementar aí os seus serviços, ou mesmo, no seu caso de indústria, os seus produtos, ou um parceiro comercial que vai levar os seus produtos para outro país. Então as oportunidades são infinitas, por isso que eu quis trazer a Júlia Pérez aqui, do Education USA, que é um órgão do Departamento de Estado americano, oficial. Ela está dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, no campus da Pampulha, que você fica. Então, pode ir lá visitar, mas, além disso, como é que te acha? Tem um e-mail mais fácil para se conectar com você? Tem um e-mail, tem um Instagram, Education USA MG. Lá no próprio Instagram tem todas as informações, pode enviar Pronto. e-mail. E a gente vai colocar aqui também na descrição do vídeo para você disseminar esta informação para quem aí, ó, tá pensando em dar um passo mais largo no seu negócio. Júlia, muitíssimo obrigada, sucesso, que muitos mineiros vão para lá estudar, mas que voltem para fazer negócio aqui no Brasil, tá? Com certeza. Obrigada, Inácia. Obrigada a você. Gente, você, muito obrigada pela atenção. Publica aí nas suas redes sociais esse programa, porque isso aqui é utilidade pública, hein? Pega aí os seus amigos empreendedores, aqueles que estão querendo aí, de repente, uma carreira acadêmica, é um foco diferente aqui do Mesa de Negócios, mas se o inglês está no seu rol aí de demandas, é preciso que você invista nessa língua, que é a língua universal do mundo dos negócios, é a língua universal da academia também. Invista porque vale a pena você dar esse upgrade no seu currículo e nas suas competências profissionais. A gente se encontra no próximo podcast e não se esqueça, deixe aqui o seu like também, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo.